Olá pessoal, estou aqui de volta, professora Fernanda, para a gente continuar a nossa aula sobre promoção da saúde e qualidade de vida. Hoje nós vamos começar pela saúde bucal. Saúde bucal, o nome já diz, saúde da boca, né? São todos os meios que a gente procura para encontrar a saúde da boca. A saúde bucal ela é considerada a melhor forma de prevenção de cárie, gengivite, periodontite e outros problemas na boca. A cárie, que é um dos problemas que a gente mais vê na sociedade, é uma doença formada pela placa bacteriana. Ela deve ser removida com a escova de dente e fio dental todos os dias. Os dentes devem ser escovados no mínimo 2 vezes por dia, de preferência sempre depois das refeições e antes de dormir. E deve-se usar o fio dental pelo menos 1 vez por dia. Lembrando que isso não é uma regra, certo? Isso a gente faz no mínimo. Algumas pessoas precisam de um reforço maior nessa escovação e nesse uso do fio dental. Isso vai variar de pessoa para pessoa. A limpeza regular dos dentes por um dentista é importante para remover a placa que pode se desenvolver até mesmo com o cuidado da escovação e o uso do fio dental. Então, a gente deve estar sempre atento a isso e é importante que se vá ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses para fazer uma limpeza dos dentes na busca de remover todas essas placas bacterianas que se alojam nas partes em que a escova às vezes pode não chegar. Nas pessoas que usam aparelho ortodôntico, deve-se ter uma preocupação ainda maior com essa limpeza dos dentes e da gengiva e com o uso do flúor, pois o aparelho ele retém muitos restos de alimento. Então, aumentando aí a possibilidade dessas pessoas que usam esses aparelhos a ter um acúmulo maior dessas placas bacterianas. Também as pessoas que usam dentaduras e outras próteses devem estar essas próteses elas devem estar sempre bem adaptadas. Não devem machucar a boca e precisam ser bem limpas diariamente. Não é porque se usa prótese que não vai se limpar. As próteses elas têm que ser bem limpas. A placa bacteriana também se acumula sobre essas próteses. Então, bastante cuidado, principalmente as pessoas que usam aparelho ortodôntico e as pessoas que usam dentaduras ou próteses. Vamos passar aqui para a saúde ocular. A visão, a gente sabe que é a capacidade que o indivíduo tem de perceber o universo que o cerca, Ele percebe o universo através do sentido da visão. Maior parte das relações do ser humano com o mundo se dá através do sentido da visão. A acuidade visual, a ver, é a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos. Então, essa capacidade que o indivíduo tem de perceber o contorno que os objetos têm e a forma que cada objeto tem, nós chamamos de acuidade visual. O olho, ele é um órgão sensorial da visão e suas partes principais é a pupila, o cristalino, o íris, a córnea, a retina, a mácula e o nervo óptico. Muitas são as causas da perda da capacidade visual. Dentre os distúrbios mais frequentes da visão, nós podemos encontrar a miopia, que é bastante conhecida, que é a dificuldade para enxergar à distância. Nós temos a hipermetropia, que é uma dificuldade para enxergar de perto. Temos também a presbiopia, que é a vista cansada. Esse problema ele geralmente acomete pessoas com mais de 40 anos, não quer dizer que não possa acontecer em pessoas mais jovens, mas ele geralmente acomete essas pessoas que têm mais de 40 anos de idade. E temos também o astigmatismo, que é a visão borrada, quando uma pessoa olha um determinado objeto ou vai fazer uma leitura e vê as coisas de forma borrada. Nós temos que estar sempre atento aos indicadores de possíveis problemas visuais, porque esses problemas visuais, como o astigmatismo, como a miopia, eles podem trazer alguns danos às pessoas. E aí, como é que eu posso observar quais são os sintomas que uma pessoa tem quando tem um possível problema visual? Aí nós podemos ver lacrimejamento,
olho vermelho, secreção, o apertar ou arregalar dos olhos para enxergar melhor, aproximar-se muito da TV ou aproximar-se muito do papel para ler, necessitar afastar os objetos do rosto para ler ou ver melhor, inclinação da cabeça, visão embaçada, fotofobia, que é sensibilidade excessiva à luz, dor de cabeça, visão dupla, desvio ocular, que é chamado também de olho vesgo, entre outras alterações. Então, sempre estar atento a essas questões, principalmente nas crianças, porque é importante lembrar que as crianças com distúrbios visuais que necessitem do uso de óculos, quando tem o problema percebido cedo, possuem maior chance de prevenir problemas no ensino fundamental e médio, diminuindo a evasão escolar. Porque se uma criança que vai à escola e não consegue enxergar o que o professor está fazendo no quadro, ou não consegue ler o livro, então ele não vai ter ânimo para estar sempre lá, porque ele não vai conseguir compreender o que o professor está querendo transmitir, assim ele vai ficar reprovado, e a tendência é que ocorra a evasão escolar. Então, gente, sempre bastante atenção nas crianças e nos sintomas para saber se eles têm ou não problemas visuais. Quanto à atividade física e saúde, a gente tem muito a falar, na verdade, porque a gente sabe que a atividade física ela está diretamente relacionada à qualidade de vida. Ela pode ser definida como qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético. Então, qualquer atividade que você realize que resulte em um gasto energético, ela pode ser caracterizada como atividade física. Essa atividade física ela contribui consideravelmente para a economia dos gastos em saúde pública, porque algumas doenças são provocadas principalmente pelo sedentarismo e pela obesidade, e a gente sabe que a atividade física ela contribui para a diminuição desses dois fatores. Ela também apresenta diversos efeitos benéficos ao organismo, sendo recomendada como uma estratégia de promoção de saúde para a população. Então, a gente pode perceber que algumas políticas públicas estão sempre direcionadas à atividade física, às orientações de atividade física, porque, de fato, esse é o caminho. Vários estudos destacam que hábitos de atividade física incorporados na infância e adolescência possivelmente possam transferir-se para as idades adultas. Então, quanto mais você incentiva as crianças a realizar atividades físicas, a praticar esporte, possivelmente ele leve esse hábito à vida adulta. Se ele leva esse hábito à vida adulta, a tendência dele adquirir doenças provocadas pelo sedentarismo ou pela obesidade diminui também proporcionalmente. Devem ser realizados programas escolares focando em mudanças na educação e no comportamento para incentivar o engajamento em atividades apropriadas fora do horário das aulas. Por quê? Porque somente as aulas de educação física não são suficientes. Então, é importante que, durante os horários que os alunos não estão dentro da sala de aula, sejam realizados também programas escolares no sentido da atividade física, para incentivar essas crianças a terem o hábito para que elas possam levar este hábito à vida adulta. Está ocorrendo um aumento gradativo de sobrepeso e obesidade desde a infância até a idade adulta. O tratamento convencional tem como base a redução da ingestão calórica, aumento do gasto energético, modificação comportamental e envolvimento familiar no processo de mudança. Como é que isso acontece? Para que haja a diminuição deste sobrepeso e da obesidade, é preciso que a gente implante os programas de atividade física e de redução calórica. Mas como é que vai acontecer essa redução calórica se a família não estiver envolvida neste processo? Se a família não dá o exemplo para aquela pessoa que está precisando sair deste processo de obesidade? Então, a família é um ponto principal e muito importante neste processo. Então, todo e qualquer tratamento convencional tem como base a redução da ingestão calórica, mas também tem que haver a modificação do comportamento não só da pessoa envolvida, mas também da família desta pessoa. Não podemos esquecer, mais uma vez, que a atividade física ela contribui consideravelmente para a economia dos gastos em energia em saúde pública, porque quanto mais as pessoas praticam atividade física, menos
obesos e menos pessoas com sobrepeso vão ter na sociedade, então também proporcionalmente as doenças diminuem. Diminuem também os gastos em saúde pública, porque o sedentarismo está ligado ao desenvolvimento de várias doenças, gente. Entre elas, nós podemos encontrar a obesidade, doenças coronarianas, hipertensão, diabetes tipo 2, osteoporose, câncer de colo e depressão. Essas doenças todas podem ser causadas pelo sedentarismo. Então, a prática da atividade física é muito importante, não esqueçam disso nunca. Iremos agora falar sobre prevenção do uso de drogas. É um conteúdo completamente ignorado na maioria dos cursos de habilitação educacional, né? Então, vocês estão tendo o privilégio de estar conhecendo meios para se trabalhar exatamente a prevenção do uso de droga, principalmente nas crianças e nos adolescentes. O educador, ele é modelo de referência para os jovens. A gente sabe que os alunos geralmente se espelham nos professores, então eles são modelo para esses jovens. Então a gente também tem que ter hábitos saudáveis para que sirva de modelo para essas crianças e adolescentes. O educador ele pode contribuir para prevenir o abuso de drogas entre adolescentes de duas formas básicas: incentivando a reflexão e a adoção de medidas na própria escola onde trabalha e atuando diretamente com seus alunos na sala de aula. Então, ele precisa refletir sobre esse assunto e ele precisa incentivar medidas que sejam apropriadas ao meio em que ele se encontra. E, através dessas medidas, ele deve chamar seus alunos dentro da sala de aula e trabalhar junto com eles a respeito desta temática que é o uso das drogas. Ele deve também promover discussões internas para definir regras e o papel dos diferentes agentes da comunidade escolar para tratar a questão do consumo de drogas entre seus alunos. Aqui nós temos algumas sugestões e questões, que podem ajudar a refletir sobre essa temática. Profissionais da escola, eles podem se reunir antes de levar a discussão para os alunos, porque desta forma, eles vão estar seguros e entendendo também sobre o assunto, produzindo um consenso mínimo sobre o assunto. Então, eles se reúnem, produzem um consenso, discutem, aí sim eles levam as discussões, para que os alunos entendam sobre a temática também. Colocar este consenso em um documento escrito, para que todo mundo depois tenha ciência do que vai acontecer, do que são as regras. Consultar os pais, envie um comunicado para os pais, para consultar os pais, para entender o que acontece também na casa desses alunos. Qual é os problemas que eles enfrentam. Envolver os alunos nessa questão, porque eles são as pessoas principais, são os atores principais dessa questão. Mandar uma cópia impressa para cada família do que foi discutido, do que foi escrito neste documento. E contatar a vizinhança. Como é que você pode fazer isso? Você vai ditar as regras da escola. Geralmente se precisa procurar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Você pode pedir ajuda para pedir que a vizinhança não venda bebidas alcoólicas, por exemplo, nas redondezas da escola. Isso vai ajudar bastante. Outro componente importante na construção de uma escola saudável é dar espaço para os alunos se expressarem, envolvendo-se em novas propostas, compartilharem problemas e procurarem soluções. Isso pode ser feito também para ajudar a refletir sobre esse problema e evitar que esses alunos, que esses adolescentes entrem no mundo das drogas. Agora vamos ver a questão da imunização e vacinação. Primeiro a gente precisa entender o que são as vacinas. Elas são armas muito importantes para manter as pessoas com saúde. São substâncias que contêm agentes capazes de desenvolver no indivíduo mecanismos de proteção contra determinadas doenças infecciosas. Então, quando uma pessoa toma uma vacina, ela está imune a determinadas doenças, dependendo da vacina que ela tomou.
Como muitas vacinas não atingem 100% da eficácia, algumas pessoas até poderão pegar a doença, mas de uma forma mais fraca. Porque algumas vacinas, se a gente for observar, algumas pessoas tomam a vacina e sentem a sensação, por exemplo, a da gripe. Algumas pessoas tomam a vacina e dizem, mas eu gripei. Não é que você esteja 100% imune, você pode até pegar a doença, mas ela vai vir de uma forma mais fraca, certo? Atualmente, o governo brasileiro ele oferece de rotina várias vacinas consideradas prioritárias para a população. Vamos falar um pouco de algumas delas. A primeira, que é dose única e é tomada assim que a criança nasce, e é de grande importância, é a BCG. Nós temos a vacina contra a hepatite B, vacina oral rotavírus humano, vacina poliomielite inativa, vacina pentavalente, nós temos a vacina pneumocócica 10, vacina meningocócica, vacina contra a febre amarela e temos a tríplice viral. Algumas vacinas elas precisam de reforço, como por exemplo, a vacina contra a hepatite, a rotavírus, a vacina contra a poliomielite inativa, a vacina pentavalente. Por quê? Porque algumas vacinas elas chegam até 3 doses, são os reforços que a gente chama. A criança toma a primeira dose, depois de um determinado período ela toma a outra dose. Esse cartão de vacina ele está todo exposto no material de vocês. Peguem a apostila e olhem, lá vão estar todas as vacinas que são oferecidas pelo governo brasileiro. Alimentação saudável. O alimento não só satisfaz uma das necessidades primárias, como a fome, mas também constitui um importante estímulo sensorial. Alimentar-se é um ato nutricional que envolve a adequação de nutrientes e calorias. Comer é um ato social, né? A gente até sai de casa com os amigos para comer, não é verdade? A gente se reúne para conversar e come. Nos aniversários sempre tem comida, então comer também é um ato social. Todo grupo humano tem um padrão alimentar que é próprio, resultado de uma complexa trama de usos, costumes e tradições. O padrão alimentar da população foi alterado gradativamente com o incremento de alimentos altamente calóricos, ricos em açúcar, gordura saturada e gorduras trans, e com qualidades reduzidas de carboidratos complexos e fibras. O que é que a gente vê? Né? O alimento ele é de acordo com a cultura em que você se encontra, né? Que você está inserida. Mas o que é que a gente vê que está acontecendo? Que cada vez mais a alimentação ela está piorando no sentido do saudável, né? As pessoas estão deixando de comer frutas, verduras, carboidratos, né, fibras, para comer alimentos altamente calóricos e ricos em gordura, que vão provocar o que a gente acabou de falar lá na parte de atividade física. Vai provocar sobrepeso, a obesidade, e aí por diante vão vir as doenças que são consequências exatamente desses dois problemas que a gente adquire pela má alimentação. A nutrição ela é reconhecidamente um fator crítico na promoção da saúde e prevenção de doenças, porque quanto mais o indivíduo se alimenta mal, maior a possibilidade dele adquirir doenças decorrentes da má nutrição. Padrões alimentares não saudáveis podem resultar em uma subnutrição ou deficiência de ferro, sobrepeso e obesidade, assim como tem as pessoas que comem alimentos altamente calóricos e ricos em gordura, existem aqueles também que se alimentam mal porque não têm. São pessoas que vão ficar subnutridas, que também vão vir a ter problemas de saúde. A obesidade infantil pode ser influenciada pela genética e o meio familiar. É verdade? E a gente sabe que a obesidade ela é decorrente da má alimentação. E como a gente viu antes, a família ela é um fator muito importante nisso. Uma alimentação rica em gordura e açúcar pode provocar doenças crônicas, como eu já falei, como a obesidade e a diabetes. Neste sentido, é fortemente estimulado o desenvolvimento de estratégias de intervenção nutricional, inseridas no campo da educação em saúde. Aí é onde entra o que a gente já falou. Os profissionais da saúde, eles devem sempre orientar as pessoas
podem utilizar as escolas, as crianças e os adolescentes para inserir esses costumes saudáveis, para que a gente reduza os índices de obesidade, de diabetes, de sobrepeso, de subnutrição. Porque quanto mais a gente reduzir esses índices, melhor vai ser a saúde do povo brasileiro. Nesse sentido, é fortemente estimulado, como eu já falei, as estratégias de intervenção nutricional. Alguns passos para a alimentação saudável de um adolescente. Vamos ver aqui esses passos. Primeiro, para manter, perder ou ganhar peso, procure a orientação de um profissional da saúde. Aí nós temos quem na saúde que pode orientar? Os nutricionistas. É legal comer de 5 a 6 vezes por dia, mas lembrando que a alimentação tem que ser saudável. Tente comer menos alimentos industrializados, doces, sorvetes e frituras. Dê preferências pelas frutas, legumes, fibras, carboidratos. Procure comer sempre que puder frutas, verduras e legumes. Faz bem comer feijão, arroz, massa, tomar leite todos os dias. Escolha sempre alimentos saudáveis no lanche da escola, que o lanche da escola todo mundo sabe que é o vilão, porque a escola ela devia ser a primeira a orientar as crianças. Mas como isso não acontece, a família tem que intervir e orientar os seus filhos a se alimentarem bem, mandando o lanche de casa para a escola. O nosso conteúdo foi esse. Nós temos aqui as referências bibliográficas. Vocês podem olhar o material da apostila para se aprofundarem. E um bom trabalho para vocês e até a próxima.